Você aí que investe seu dinheiro, você tem certeza que você quer aumentar a rentabilidade do seu investimento? Você tem certeza absoluta? No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o livro Batendo o Mercado do Peter Lynch, que é um livro que eu li faz um tempo já, mas ele traz a história, narrada pelo próprio Peter Lynch, de como ele fazia para bater o mercado. E para quem não conhece ele, eu vou falar assim, se você é do mundo dos investimentos, provavelmente você já ouviu falar do Warren Buffett. Warren Buffett é um investidor que investe, sei lá, 60, 70 anos, sei lá quanto tempo que ele investe já, 80. Investe desde criança. O Warren Buffett tem uma rentabilidade média na carteira da empresa dele lá de 19% ao ano. Peter Lynch, esse moço aqui do livro, enquanto ele era administrador de um fundo de investimento em ações que chamava Magalhães, a tradução, Magellan, alguma coisa assim. Se você procurar aí na internet você vai ver. Ele, enquanto administrador desse fundo, ele tinha uma rentabilidade anual de 29%. Então ele bateu rentabilidade média, né? Óbvio que assim, tinha um ano que rendia muito mais, tinha um ano que rendia menos. E nesse livro ele fala como ele fazia para bater o mercado. Eu não sei você, mas eu faço meus investimentos aqui de casa. E eu tenho acesso às informações que todo mundo tem. Por que eu estou falando isso? O Peter Lynch, quando ele fala o que ele fazia para obter o rendimento acima da média, ele conta que ele marcava reuniões, por exemplo, almoços e jantares com pessoas da área de atuação em que ele estava pensando em investir. Então, por exemplo, ele marcava uma reunião com um diretor de uma empresa automobilística, se ele estava pensando em investir no mercado automobilístico. Então ele marcava uma reunião com o diretor da Chevrolet, por exemplo. Ele, vamos lembrar, ele era o administrador de um fundo de investimentos bilionário em dólares. Então assim, o cara tinha bala na agulha. Ele ligava para uma pessoa e falava, eu queria reunir com você, vamos almoçar junto? A pessoa que estava falando com ele fala, claro, vamos lá sim. Por quê? Porque dependendo de como o almoço fosse, essa pessoa poderia obter um investimento daquele fundo. Então era interessante para os diretores também conversarem com o Peter Lynch, manter um contato, um relacionamento saudável. Eu imagino que ele não fazia nada ilegal, até porque se ele fizesse, provavelmente ele não ia contar no livro dele. Então, vamos dizer assim, ele ia almoçar com essa pessoa e ele disse que essa pessoa falava para ele do mercado, como que estava indo. O carro está vendendo bem, esse ano aqui está complicado e tal. E ele voltava para a empresa de investimentos dele e pedia para os analistas verificarem as informações que foram faladas no almoço. Isso ele começou a fazer depois de alguns anos trabalhando nesse setor de investimentos. Então, assim, foi uma coisa que ele observou na prática. Ele falou, o pessoal que está lá dentro da indústria tem uma noção muito boa do que está acontecendo. Mas eu não posso fazer investimento com base só nessas conversas. Eu tenho que verificar se tem algum fundamento financeiro, né, vamos dizer assim, mercadológico para aquilo que aquela pessoa está falando. E quando ele verificava que havia esse fundamento, o que ele fazia? Ele fazia o investimento. Então ele fazia o investimento. Vamos lembrar então, qual que é o segredo para você ter uma rentabilidade muito alta? Você ter acesso a informações, entre aspas, privilegiadas, não necessariamente ilegais, mas assim, você saber direto da fonte o que está acontecendo. Lembrando que quando a notícia chega no jornal, normalmente já foi ou não foi. E é uma notícia que assim, é uma especulação. Então, assim, se é um fato que está sendo noticiado, esse fato já aconteceu. A empresa tal vendeu tal coisa. A empresa tal está negociando para adquirir uma outra empresa. Isso daí tudo já está acontecendo. Quem está lá dentro sabe que existe uma intenção de comprar uma empresa, entende? É uma coisa assim, antes de chegar no jornal. Então, ele obtém essa informação, não acredito que não fossem informações ilícitas, então ele tinha essa conversa e checava o que aquela pessoa tinha dito com os seus analistas. Eu, novamente, não sei você, mas eu não tenho contato com diversos analistas para solicitar que informações sejam checadas. E eu também não tenho o telefone dos diretores das empresas grandes aqui do Brasil no meu celular. Então, eu fico de mãos atadas, eu não consigo tentar ter uma rentabilidade acima da média. Além do que, eu não sei se dá para ver, eu não lembro como é que está o enquadramento aí, mas eu tenho aqui um monte de livro de criança do meu lado. Por quê? Porque eu tenho minha família, eu tenho minha filha para cuidar, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa para cuidar. E por que eu estou falando isso? Porque o Peter Lynch, ele deixa bem claro que ele saiu, ele pediu demissão do fundo, ele não foi demitido, tá? Então ele deixou de ser administrador de um fundo de investimentos multimilionário, se não bilionário, eu não me lembro agora, eu falei no vídeo, mas pode ser uma informação imprecisa. Ele ganhava muitos
milhares e milhares de dólares para ser administrador desse fundo. E ele saiu, ele pediu para sair. Por quê? Porque tinha que trabalhar 14 horas por dia para obter essa rentabilidade. Ele ficava estressado, por quê? As pessoas que investiam, é um fundo aberto. Quando o valor da ação caía, as pessoas tiravam dinheiro, elas ficavam preocupadas. Então ele tinha que vender as ações no prejuízo para repor, devolver esse dinheiro para as pessoas. Então assim, era uma coisa estressante, demandava muitas horas de trabalho por dia, dava um retorno financeiro? Dava, mas acabava com a vida dele, com a saúde dele. Então ele, que teve a rentabilidade acima da média durante vários e vários anos, decidiu sair porque não vale a pena. E ele ganhava muitos milhares de dólares para fazer isso. E você, está ganhando quanto para ficar perdendo o seu tempo, o tempo que você poderia gastar com a sua família, estudando detalhezinho de cada ação antes de investir para tirar 10, 20 reais a mais por mês? Vale a pena? Vamos parar para pensar. Vale a pena bater o mercado? Vale a pena ter uma rentabilidade acima da média? Eu acho que não. Se você investir com tranquilidade e no futuro você vê que ficou acima da média, parabéns, você não vai nem se importar. Por quê? Porque você viveu sua vida com qualidade. Isso daí vai ser só um detalhe. Você vai estar lá com a sua família, com sua filha, com seus netos, com seus bisnetos, sei lá eu. Você vai estar tranquilo, você não vai estar pensando em quanto que a sua ação rendeu, quanto que ela deixou de render. Espero que isso tenha feito sentido para você. Agradeço a sua atenção até agora e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau.